Bom dia, eu sou o Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Recebemos hoje o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, Marcelo Beltrão, ex-vereador e ex-deputado estadual. Atualmente ele é prefeito de Coruripe, reeleito em 2024 e foi também prefeito de Jequiá da Praia. Uma prioridade das suas gestões tem sido a educação. Bem-vindo, Marcelo, presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Agradeço muito o convite, Flávio, todos os telespectadores que estão nos ouvindo. É sempre um prazer poder conversar com a população alagoana e falar principalmente aqui sobre a política, principalmente pela educação. Para mim sempre me traz muito prazer. Agradeço o convite. Fique à vontade, hein? Primeiramente, como é que surgiu esse seu apreço pela educação? Flávio, eu desde de criança fui um aluno dedicado e assim que me formei tive as minhas oportunidades, né? E garanto que tudo isso veio através de um processo de educação que, logicamente, meu pai sempre priorizou, sempre dava aquele recado, que era o único legado que ele podia deixar para a gente, e a gente sempre entendeu isso como um fato importante da nossa vida, e a gente se esforçou bastante para poder ter uma educação de qualidade, mas, logicamente, meu pai sempre teve recursos para poder financiar a educação dos seus filhos. Meu pai é pai de 7 filhos e sempre fez isso por todos, sempre foi prioridade. E é prioridade de qualquer pai, né, poder deixar para o filho uma educação de qualidade, porque a educação ela nos traz, com certeza, a colocação no mercado de trabalho, a possibilidade de ter um salário melhor, de poder criar sua família com mais dignidade. Então, a educação ela é uma pasta dentro da política que melhora os indicadores de desenvolvimento humano, mas, acima de tudo, ela contempla todos os outros pilares. Entrei na educação pública um pouco por acaso, na política, aliás, um pouco por acaso, em 1999, quando se vi na época o Joaquim Beltrão prefeito, precisou de uma peça para a Secretaria da Educação. Eu já tinha me formado, nível superior, assumi com muita afinco, como eu costumo em tudo que faço, me doar o melhor, isso faz parte do meu perfil, e a gente teve um contato e foi ali picado exatamente pela política que eu considero a política mais nobre dentro das outras da política, que é a educação. E a educação pública de qualidade, principalmente, porque o político que está hoje disposto a fazer isso pelos pais que não podem pagar por uma educação de qualidade. Então, trabalhar na educação pública, para a gente, nos traz muito prazer. Qual é o diferencial da educação pública em Coruripe? Eu acho que, primeiro, a vontade política, que nasceu lá atrás. Os indicadores de Coruripe não eram diferentes dos outros municípios brasileiros. Quando a gente assumiu, lá em 1999, eu fui por 8 anos secretário de Educação daquele município, depois segui carreira política como prefeito de Jequiá. Jequiá era um pedacinho de Coruripe. E aí a diferença é exatamente essa, né? Primeiro teve a vontade política do prefeito, à época o Joaquim, junto com a gente, conseguiu implantar um modelo de gestão capaz de valorizar os profissionais, capaz de captar um sentimento de pertencimento, de orgulho, né, pelos resultados. Então, hoje nós temos um envolvimento total da comunidade, um envolvimento total dos profissionais, e pode ter certeza, se você chegar em Coruripe, a educação pública é um motivo de orgulho, né, onde estão matriculados todos os filhos de professores, de diretores das escolas, de vereadores, de profissionais liberais, das pessoas mais aquinhoadas do município, e como eu digo a você, a diferença é essa, exatamente que é um patrimônio do município de Coruripe, o orgulho de poder
ter essa educação pública de qualidade. Esse seu empenho pela educação pública em Coruripe tem sido reconhecido em nível nacional, por exemplo? Nós temos caminhado, o município de Coruripe em 2023, foi a última avaliação, nós tivemos uma nota nas séries iniciais de 9,7 de 10. Nos anos finais, 8,7 de 10. Um índice, na época, 2023, de 94% das crianças alfabetizadas na idade certa. Então, a educação pública, ela, depois do advento do IDEB, é uma avaliação nacional. Os municípios brasileiros olham para aqueles municípios que conseguiram vencer essa etapa. E a gente hoje é tido como exemplo a nível nacional. Para você ter uma ideia, dentro do tripé, se a gente considerar que a nota de aprovação seja 6, por exemplo, tem escolas que a média é 7, é um pouco maior, mas digamos que a nota de aprovação seja 6. Nós temos uma avaliação na alfabetização acima de 80%, na idade certa, que é o que preconiza o Ministério da Educação. Então, nesse tripé de 80% na alfabetização, de nota 6 nos anos iniciais, de nota 6 nos anos finais, só 67 municípios no Brasil conseguiram esse feito. Dos 67, 5 são alagoanos, e 44 são nordestinos. Por que eu digo isso? Porque é o menor per capita. Quem recebe menos recursos e tem conseguido avançar. Então, a gente mostra que é fato que a gestão ela pode alcançar um padrão de qualidade, mesmo comparado a municípios que têm um poder aquisitivo bem maior. Você tem conseguido implementar esse seu apreço pela educação como presidente da Associação dos Municípios Alagoanos? Foi a primeira pauta nossa quando assumimos no início do ano, foi fazer um pacto com todos os municípios por uma educação pública de qualidade. Alagoas, na primeira avaliação, foi a última colocada dos 27 estados da federação, Alagoas era a última. Nós hoje já estamos em 9º, então eu acredito que a gente, junto com outros municípios também que têm um nível de qualidade de excelência, estejam contaminando outros municípios. Então, a gente lançou um pacto pela educação na possibilidade de Alagoas ser o primeiro colocado a nível nacional. Nós vamos competir, nós vamos fazer a tentativa, e a gente espera que a gente alcance, mas é uma competição sadia. A gente tem mostrado que é possível e os prefeitos estão engajados nesse movimento de cada prefeito poder levar para o seu município uma educação pública de qualidade. No seu entendimento, quais são as dificuldades para se elevar os números do IDEB aqui no estado? As peculiaridades de cada município, o passado histórico, o rompimento de alguns paradigmas no que diga respeito ao cumprimento ideal dos dias letivos, o que já tem dentro do recurso já distribuído de uma forma que não é equilibrada para harmonizar os componentes que fazem a educação. Mas eu acredito sempre, Flávio, que a primeira determinação tem que ser a vontade política do prefeito, montar uma equipe que consiga gerenciar dados, que trabalhe como padrão de excelência no que diga respeito à avaliação, conseguir montar um corpo diretivo, diretores escolares, que realmente sejam lideranças dentro das comunidades, ou seja, harmonizar esses componentes é a maior dificuldade de cada gestor. Já que a vontade política, pelo menos aqui em Alagoas, ela foi superada pela decisão de 100% dos prefeitos em fazer uma educação pública de qualidade.
Ok, vamos agora a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos e prefeito de Coruripe, Marcelo Beltrão. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos e prefeito de Coruripe, Marcelo Beltrão. Presidente, para mudar um pouquinho o foco, vamos fazer uma outra pergunta em relação à questão da educação. Qual a sua opinião sobre uma ideia que de vez em quando a gente lê, ouve falar, de os políticos serem obrigados a matricular seus filhos em escolas públicas? É sempre interessante, né, Flávio? Dentro da conjuntura, eu acho que é uma ideia válida, até porque a gente, quando tem sempre uma primeira fala com a equipe que trata e que tem a responsabilidade de melhorar a qualidade ou do ensino ou da saúde, que façam como se vocês fizessem para os seus próprios filhos. É isso que a gente leva sempre de lema para poder trazer uma humanização para o atendimento do serviço público, não só na educação, mas na saúde, na assistência. Eu sempre cito exemplo, a gente é um município maior de 52 mil habitantes, a pessoa que sai de casa e vai para uma UPA, ela com certeza é o amor de alguém e vai à procura, né, de resolver a dor que está sentindo. Não é diferente na educação. Então, eu acredito que é válido para o entendimento e a compreensão de que a gente tem que fazer no serviço público como se fosse para o amor de nossas vidas, né? Não necessariamente os filhos, mas para o seu cônjuge, para sua mãe, seu pai. Então, a política ela deve ser tratada dessa forma e o serviço público, o que eu quero é exatamente com essa humanização de poder sentir na pele aquilo que o outro está passando e está necessitando. Presidente, o que mais preocupa os prefeitos alagoanos para exercerem na plenitude a sua gestão? Sempre, Flávio, a gente passa por um poder de planejamento, né? As receitas sempre afligem os municípios brasileiros, né? A condição que se tem de cumprir o orçamento, né? De que o orçamento seja cada vez mais feito de uma forma que tenha a conjuntura da realidade, né? Que não se tenha surpresas no meio do caminho. São aprovadas várias leis no Congresso, eu participo do movimento municipalista já há bastante tempo, né? E sempre se tem uma dificuldade com os municípios, que é quando se aprovam leis, que a despesa vem para o município sem a fonte de receita, onde se criam os pisos de categorias, que é importante, lógico que é importante. Piso do magistério, por exemplo, foi importantíssimo para a elevação da qualidade, piso da enfermagem, e de todas as categorias do agente de saúde recentemente, mas se ela não vier atrelada com a fonte de financiamento, ela termina que bagunça o orçamento, o poder de executar aquilo que estava planejado. Então, sempre o que aflige a maioria dos prefeitos brasileiros, aí não é só de Alagoas, o poder que se tem de fazer um orçamento que condiza com a realidade de cada município. E o que dizer da concentração dos recursos que são arrecadados, né, aqui no Brasil, nas mãos da União? Ela sempre tem a maior fatia, ela sempre tem o poder de distribuir. Hoje o Congresso também tem um poder imenso aí através das suas emendas, de poder alocar recursos e as bases onde o Congresso é mais forte, com certeza também tem uma irrigação maior de recursos. Mas eu acho que a vida acontece nos municípios. Então está invertida essa lógica. Tem que empoderar mais aqueles que estão ali perto. Os municípios é onde tem o cidadão, é onde tem o maior poder de pressão no político local, no vereador, no prefeito. São acionados a todo momento, tem o enfrentamento direto com a população.
Então, para fazer frente aos anseios da população, tenho certeza que ela passa pelo fortalecimento dos municípios. Então, não tem sentido, lógico, da maior fatia estar na mão do governo federal, né, em detrimento dos municípios, que é onde realmente acontece a política pública. Mas no momento em que o governo federal fica com a maior parte dos recursos, fica também mais fortalecido em termos de poder. É poder, né? Concentração de poder. E a lógica, como eu disse, a lógica, ela deveria ser inversa. O fortalecimento do município fortalece o cidadão. É onde tudo acontece, né? Eu repito sempre essa frase, porque lá o prefeito é que tem que dar a resposta mais imediata, né? De poder fazer o enfrentamento às necessidades da população. Foram municipalizadas várias ações sem, como eu já falei, a fonte de financiamento. Então, eu acredito que o fortalecimento dos municípios é uma saída para o desenvolvimento do nosso país. Prefeito Marcelo Beltrão, presidente da AMA, como explicar para quem está nos ouvindo o que seja a tão falada emenda PIX? Eu acho uma grande falácia no que diz respeito à execução desses recursos, né? Os prefeitos, vamos trazer aqui para Alagoas. Eu tenho a emenda que vai direto para o Fundo Municipal de Saúde, por exemplo, e ela, para ser executada, contabilmente tem que se dizer onde foi executado cada emenda. Não tem uma emenda sequer que não tenha sido executada sem um plano de trabalho ou com a finalidade. A maioria dessas emendas PIX que se falam é sempre... a maioria delas são na saúde pública, que tem um financiamento pequeno. Os municípios, com os recursos que existem, que são direcionados dentro dos blocos de saúde, de atenção primária, de média e alta complexidade, eles não dão guarda-chuva à necessidade da população. As emendas, como você falou aí, PIX, elas cobrem esse vazio, elas cobriam esse vazio. A gente passou um grande tempo sem receber esse tipo de emenda e faz falta para a população. Na sua grande maioria, ela paga a folha de profissionais de saúde, ela atende cirurgias eletivas, ela atende exames especializados, porque os municípios, a grande maioria dos municípios, dentro do bloco de atenção que são destinados para os municípios, não tem um guarda-chuva para atender a população nesse sentido. Então, as emendas elas foram para os municípios um salva-vidas, literalmente falando, naquelas que foram utilizadas na saúde pública. Então, eu acredito que pode-se colocar algum regramento maior, mas não podem hoje deixar de existir porque a saúde pública, principalmente a saúde pública, está totalmente desfinanciada no que diz respeito ao que tem sido direcionado aos municípios alagoanos. E como é que está a autonomia dos prefeitos para administrar os seus municípios? Ainda há muita dependência de recursos estaduais e federais? Sim, sim. O orçamento é dependente tanto do Estado quanto do governo federal. A maioria dos municípios, a arrecadação própria ela é deficitária, né? Municípios que não têm o poder de potencializar, por exemplo, o IPTU. O IPTU, que é um imposto municipal onde é cobrado a questão do atendimento de 5 componentes, seja ele energia elétrica, escola, saúde, calçamento, né? Onde tem esses componentes pode-se cobrar o IPTU. Mas a grande maioria das residências, ela tem, digamos assim, baixa renda, a dificuldade que se tem de ter uma arrecadação própria. Digo isso no IPTU, mas também no ISS. Alguns municípios não têm uma movimentação de serviço substancial para manter. Então, a dependência gigantesca de impostos que são repassados pelo Estado, pelo governo federal, que é o FPM e o ICMS, mas, acima de tudo, as emendas que auxiliam
né, no complemento desse guarda-chuva para atender as necessidades da população. Então, essa autonomia, e foi o que eu falei, que afligia mais os prefeitos e prefeitas, é exatamente a garantia de que aquele recurso vai salvaguardar o planejamento que está ali definido no orçamento municipal. Bom, além da educação, quais seriam as suas prioridades como presidente da AMA? Olha, nós temos aqui a geração de emprego e renda, ela sempre é uma prioridade. Nós temos potencial que precisam ser desenvolvidos dentro do estado de Alagoas. O turismo é um motor que impulsiona a geração de emprego e renda, o setor de serviços. Então, eu acho que dá para a gente potencializar ainda mais. Nós temos uma secretária de Estado atuante, né, que é a Bárbara Braga, tem feito uma conjuntura interessante com a Associação dos Municípios Alagoanos. Nós teremos, em janeiro próximo, a Feira dos Municípios, junto com o Congresso. Eu vou confessar aqui que eu acredito que seja a maior feira municipalista, junto com o Congresso do Brasil. Vai ser um grande evento. Nós vamos construir, dentro do Centro de Convenções, durante 3 dias, de 22 a 25 de janeiro, o mapa de Alagoas, com todas as suas potencialidades, gerar um ambiente de negócio, porque gerar emprego e renda e oportunidades para o nosso povo é sempre uma grande prioridade. É uma pasta que motiva a Associação dos Municípios Alagoanos a estar tratando. Eu falei do turismo, mas, logicamente, as atividades que possam gerar emprego, junto também da Secretaria de Turismo, a SEDIX, através da secretária Alice, também tem trazido vários empreendimentos, trazidos também junto com a Associação dos Municípios Alagoanos, direcionando nessa pasta. Além disso, a saúde pública é sempre uma atenção especial, uma preocupação de toda a sociedade. A gente tem uma dificuldade nas cirurgias eletivas e, para isso, as emendas são importantes. A assistência social, que aí completa o tripé do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a associação ela é multifinalitária, mas como prioridade essas quatro áreas é muito importante a nossa atuação. Bom, agora vamos falar um pouco do político Marcelo Beltrão. A sua família é uma família que tem um espaço bastante considerável na política aqui de Alagoas. Vários municípios são administrados por parentes seus, né? No caso de Coruripe, você diretamente. Eu lhe pergunto, quais são os nomes da família para a disputa da eleição do próximo ano, 2026? Olha, nesse momento, a conjuntura alagoana da família só tem prefeito Marcelo Beltrão. Nós temos nomes interessantes. O ex-prefeito Joaquim é um grande gestor, né? A própria Rosiana foi 4 vezes prefeita de Feliz Deserto, mandatos com aprovação altíssima. O ex-prefeito de Penedo, Márcios, também é um cara interessante, que tem um poder de gestão impressionante, né? Um camarada também que ele tem um perfil de entrega bastante comprovado já. E temos também agora o Marcos Beltrão, que é nosso irmão, que sempre trabalhou nos bastidores das nossas gestões. É um camarada também muito inteligente, muito interessante, que tem um potencial gigantesco. E aí temos o Marques, que já é deputado federal, também, que tem um grande potencial, um grande trânsito em Brasília. Temos vários nomes dentro da família, mas que o nosso grupo também não é só feito da família. Nós temos parceria com o prefeito de Jiquiá, que é o Felipe, Jorge Nunes de Feliz Deserto, o Rimes Lessa lá de Piaçabuçu, enfim. Vamos para encerrar agradecendo a sua presença. E o futuro político de Marcelo Beltrão? Olha, o futuro a Deus pertence, né, Flávio? A gente está com a missão aí de finalizar esse mandato no município de Coruripe, fazer as entregas, deixar um legado e um exemplo para os próximos administradores que virão e aguardar. Acho que a política, o projeto não pode ser só seu, né? A política, ela já trouxe para a gente muita vivência
que precisa, na verdade, de ter um grupo coeso, esperar aí, eu acho que Deus vai mostrar o nosso caminho por aí afora. Ok, e você pode rever essa entrevista com o prefeito Marcelo Beltrão no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Um bom final de semana.